Bom dia, boa tarde, boa noite aos alunos dos sextos anos do Aquiles de Almeida. Vamos lá então para a nossa próxima aula, que é sobre camadas e formatos da Terra, né? Uma matéria que agora está no sexto ano, mas antigamente vocês viam até inclusive no Ensino Fundamental 1, um pouco depois nos sétimos anos também, enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura então, como os materiais, como são formadas essas camadas do nosso planeta, né? Antes de começar a falar, sempre tem os recadinhos, né? A nossa próxima aula gravada, que é sobre uma outra matéria chamada Misturas, ela é uma aula gravada do ano passado. Então, se tiver algum recado para os alunos, não são vocês, eram os alunos do ano passado, tá? Então, o que vocês vão aproveitar é a explicação do vídeo, do próximo vídeo, porém não vão aproveitar alguns recados, alguns lembretes, isso não, tudo bem? Alguns probleminhas que tivemos na lição passada como era de nomenclatura científica, para escrever o nome científico, lembra? Que são dois nomes, né? Primeira letra maiúscula, o segundo minúsculo. Aliás, só a primeira letra do primeiro nome maiúsculo, o resto tudo minúsculo. E tem que ser em negrito ou itálico, que é a letra tombada, né? E eu fiz isso em alguns formulários e tem gente que mandou mensagem dizendo que não estava vendo direito, que não aparecia. Aliás, acho que são duas ou três pessoas. O que eu peço é quando isso acontecer, tente trocar de navegador ou pegar, se tiver, né? Se tiver essa possibilidade de pegar um outro celular, porque às vezes foi uma incompatibilidade do Google com isso, né? E é um momento difícil para todo mundo, mas a gente vai conseguindo resolver essas situações pouco a pouco, né? A partir do momento que ela chega pra gente. Então vamos lá. Primeira coisa, então, as camadas da Terra, as camadas internas da Terra, né? Do nosso planeta são essas. Crosta, que é onde a gente vive, que seria, vamos pensar que o nosso planeta é uma laranja. A crosta seria a casca da laranja, né? É onde nós estamos. Vou pegar aqui minha canetinha. Então nós vivemos aqui em cima, né? Nós vivemos na crosta. Ah, tem gente que está de ponta cabeça aqui, professor. Eu estou aqui, a outra pessoa está aqui de ponta cabeça, no outro lado do planeta. Sim, gente, a gente não tem essa percepção de estar de ponta cabeça, até porque dentro do universo não tem uma ordem. Não existe quem está de ponta cabeça para quem, não existe. Nós somos atraídos para a superfície onde nós estamos através da força da gravidade e cada um está em uma posição no planeta. Mas para a gente está tudo normal, não existe um está ao contrário do outro, porque não existe uma ordem para isso, tá? Então nós sim estamos aqui na crosta, onde nós vivemos, que abrange tanto a parte das terras, dos continentes, a parte dos oceanos, né? Um pouco mais para dentro, um pouco abaixo das placas tectônicas, nós temos o manto, que aí a temperatura já vai aumentando, quanto mais interno, quanto mais para baixo, quanto mais nós perfuramos, mais quente fica. E depois chegamos ao núcleo, que é a parte mais quente, onde ninguém nunca chegou, nenhum aparelho, só através de sondas que a gente consegue estimar mais ou menos qual é a profundidade do núcleo, né? Nós temos os materiais, os objetos, eles têm uma certa limitação, né? Até por conta dessa temperatura que é altíssima. Só nos filmes aí que viajam ao centro da Terra, lá eles conseguem chegar, nós não. Vamos lá então, vamos falar primeiro então da crosta terrestre, que é onde já falei, onde nós ficamos, né? Que seria essa casca dessa laranja. É a primeira das camadas da Terra, sendo também a menor e a mais fina entre elas. Então, ela não é homogênea, né? Ela é heterogênea, ou seja, ela é diferente as camadas. Em cada lugar que eu vou analisar no nosso planeta, a profundidade da crosta ela vai variar. Então, ela pode chegar a 5 quilômetros de profundidade até 70 quilômetros, né? Em zonas continentais, áreas oceânicas, lembrando que a água, o oceano também está na crosta terrestre.
E ela é dividida em crosta superior e inferior. Tem também a divisão em cial e cima, né? Que a crosta superior é a cial e a crosta inferior é a cima. Esse nome cial e cima é devido à composição da crosta. Cial é silício e alumínio. E cima é silício e magnésio, tá? Então, é por conta disso que tem esse nome cial na crosta superior, que é a parte mais em cima, e a crosta inferior, elas diferem principalmente na composição. Então, a parte superior tem mais alumínio, a parte inferior tem mais magnésio. Beleza? Eu também, aqui até vou colocar aqui, gente. Tem alguns alunos que não estão assistindo os vídeos, tá? Eu consigo monitorar. Ninguém me dá feedback nenhum aluno escreve praticamente nada sobre o vídeo, mas eu consigo monitorar através das visualizações de vocês dos vídeos, né? Então a gente percebe que assim, que às vezes eu tenho 70, 80 questionários, mas eu tenho 20, 25 visualizações dos alunos. Então o que eu peço é que vocês avisem os colegas que é importante assistir os vídeos, mas também tem, né, o texto. E tem aluno que vai pelo texto e não quer saber de vídeo. Eu sinto muito, mas existe essa possibilidade, né? Então no texto também eu coloco tudo, eu tento explicar a melhor forma possível no texto. Aqui, ó, silício, alumínio, né? A primeira parte, que é a cial. Depois para baixo vai ter acima também. Deixa eu ver onde está. Crosta inferior chamado de cima, né? Então a primeira silício e alumínio, como eu disse. E a outra silício e magnésio, né? Menor e mais fino. Então aqui eu também coloco para vocês a divisão no texto, né? Mas voltando à nossa apresentação. Tá? Então essa é a crosta terrestre, a primeira camada, a camada onde abriga todos os aspectos da vida no planeta, né? Todos os seres vivos então vivem na crosta terrestre. Aqui um esquema da crosta continental e a crosta oceânica. Perceba que a crosta continental, ela geralmente consegue atingir uma profundidade maior que a crosta oceânica, tá? Então isso é também uma informação que estava lá na apresentação. Bom, aí depois da crosta vem o manto, mas entre a crosta e o manto tem um local que a gente chama de descontinuidade, que é onde o aspecto do planeta ele vai mudar para a gente também mudar o nome. Não muda o nome à toa, não está mudando o nome, é a mesma coisa, mas depois de determinado ponto mudou o nome, não vai ser mais crosta, vai ser manto. Não, existe um local de descontinuidade, onde o aspecto da crosta vai mudando até chegar no aspecto do manto. Isso eu chamo de descontinuidade. A primeira, entre a crosta e o manto, é essa descontinuidade. Vou pegar minha caneta de novo aqui. Essa descontinuidade de Mohorovičić, tá? É a primeira descontinuidade, é entre a crosta e o manto. E depois nós chegamos finalmente no manto, né? Manto superior e inferior. Então aqui está a crosta e depois chega no manto. O manto, percebam, pela foto, né, pela figura, já perceba que são temperaturas elevadas, muito elevadas, em que eu vou ter a rocha em formato líquido. Ou a rocha, essa lava, né, esse magma em formato sólido. É a mesma coisa, gente. Então vamos pensar naquele material que sai dos vulcões, tá? Lava, magma, depois a gente vai ver a diferença aqui. Esse material estava no manto, abaixo ainda, né? Que vem lá para baixo das placas tectônicas que sustentam o nosso planeta. Então, é a camada mais espessa da Terra, tá vendo? A crosta vai de 5 a 70. Só de manto, a gente tem 2.900 quilômetros de profundidade. 80% do total do planeta, então, é de manto. É dividido em superior e inferior. O superior é mais pastoso, o inferior é mais líquido, porque o inferior tem uma temperatura maior que o superior. Pensem nisso. Quanto mais profundo, maior a temperatura, sai do pastoso e vai para o líquido. Vamos imaginar lá nas mudanças de estados físicos, que vocês já estudaram, né?
sólido, líquido e gasoso. O que faz os materiais saírem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso? É a temperatura aumentando. Então a gente sempre dá o exemplo da água. Se a minha água está líquida e eu quero que ela vire gasosa, eu aqueço ela, certo? Eu coloco temperatura, eu jogo energia para essa água e ela começa a evaporar. Se eu quiser que ela vire sólido, eu tiro a energia, tiro o calor dela, coloco no congelador, ela vira sólido, né? Então, em geral, quanto mais quente, vai mudando o estado físico, vai saindo do sólido, vai para o líquido e vai para o gasoso. O pastoso que está entre líquido e sólido, né? Camada superior e inferior, já mais líquida. O manto, como ele é pastoso, ele gera os movimentos das placas que estão acima dele, que são as placas tectônicas. Então, ela gera os pequenos movimentos ou grandes movimentos das placas tectônicas. Lembrando que as junções de placa tectônica, quando elas encostam uma na outra, pode, se for no oceano, pode gerar um tsunami, por exemplo, né? Terremotos. Então, em todos os locais do mundo que estão localizados entre uma placa tectônica e outra, são os locais onde eu encontro terremotos mais importantes. Ou, no caso, lugares que podem sofrer com tsunami, enfim, com esses fenômenos naturais de grande espécie, né? O magma, então a diferença, eu falei magma, falei lava, né? Na verdade, o material é o mesmo, o magma é o que está lá no interior, o que está no manto, então é o magma. E a lava, quando o vulcão expele esse magma que está dentro lá do manto e joga para onde nós estamos, para a crosta terrestre, então, quando ele está saindo, eu já chamo de lava. Então, a lava é o magma expulso durante uma erupção vulcânica. E essa lava, eu não sei se vocês sabem, acredito que sim, essa lava hiperquente, né? Muito quente, quando ela resfria, ela se transforma em rocha e começa a fazer parte da crosta terrestre. Então as rochas, nosso planeta inteiro tem rocha. Ah, mas na praia é areia. Embaixo da areia vai ter rocha. Onde nós estivermos, em qualquer solo, vai sempre ter uma rocha lá embaixo, que a gente chama de uma rocha mãe, a rocha que originou aquele solo. É uma matéria que a gente vai aprender também mais pra frente. Sempre a rocha se origina então dessas erupções vulcânicas. A rocha vem desse magma, dessa lava resfriada. Beleza? O próximo slide, então, é só para vocês terem uma noção, mostrando as placas tectônicas que existem no planeta, né? As grandes placas, tem algumas placas menores. São 14 grandes placas tectônicas e perceba que o Brasil está bem no meio de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana aqui, ó. Então tem uma placa grandona aqui e o Brasil está no meio. Por isso que o Brasil, ainda bem, né, não sofre por conta de grandes terremotos, tsunamis, né, encontro de uma placa e outra. Perceba que tem muito vulcão entre uma placa e outra, né? Os vermelhinhos são os vulcões. Como o Brasil está bem no meio da placa, ele não sofre com vulcão ativo, não sofre com problemas de tsunami, né? Quando uma placa encosta na outra, forma uma onda enorme, que a gente chama de tsunami. Então o Brasil, nesse aspecto geológico, né? Geográfico, geológico, ele é bem servido, né? Pelo menos nisso. Tá, aí falei um pouquinho sobre o manto, depois chega o núcleo. Entre o manto e o núcleo, então, temos outra descontinuidade, que é a descontinuidade de Gutenberg, que também vai mudando os aspectos, né? Principalmente a composição, por isso que muda o nome, vai para núcleo. Então, a descontinuidade do Gutenberg é a marca entre manto e núcleo, beleza? E aí nós chegamos na última parte, que é o núcleo terrestre. Nós temos o núcleo interno e o núcleo externo. Aqui tem uma curiosidade, gente. Eu falei que quanto maior a temperatura, vai mudando de estado físico, né? Então, tem uma temperatura, você aquece e vira líquido, você aquece e vira gasoso. Aqui é um pouco o contrário. O núcleo externo do planeta, ó, veja bem, o núcleo externo do planeta, ele tem uma composição, ele tem um estado físico diferente do núcleo interno. Olha aqui.
O núcleo interno é mais quente, porém ele é sólido. E o núcleo externo é menos quente, só que ele é líquido. Então, nossa, professor, mas se o núcleo interno é mais quente, como ele é sólido? Ele deveria ser mais líquido ainda, como se existisse mais líquido ainda, ou quase um vapor, de tão quente que é. É porque o núcleo interno sofre com a pressão do planeta inteiro. Então, quanto maior a pressão, mais difícil de mudar de estado físico. Então, como a pressão no núcleo interno é muito forte, ele fica sólido. Quanto mais pressão você coloca em um material, mais difícil ele mudar de estado físico. Então é difícil ele sair de sólido para líquido. Isso acontece mais ou menos, a título de curiosidade, com a panela de pressão. Então assim, nós temos uma temperatura em que a água evapora, que são 100 graus, certo? Então se você usar uma panela normal, se aquecer a 100 graus, a água entra em ebulição, né? Começa a evaporar. Então, se você utilizar uma panela normal, você vai conseguir aquecer o seu alimento no máximo a 100 graus. Porque depois disso a água evapora, você não vai mais conseguir aquecer, sei lá, aquela carne, aquele feijão que está lá dentro. Aí você coloca na panela de pressão. A panela de pressão faz uma pressão sobre a água. Faz com que a água tenha dificuldade de evaporar. Então, dentro da panela de pressão, a água fica a 120, 125 graus e não evapora. Porque você joga uma pressão na água, ela não vira gasosa, e ela consegue aquecer o seu feijão, a sua carne, a 120, 130 graus. Por isso que na panela de pressão o seu feijão fica molinho muito mais rápido do que se você aquecer numa panela normal. Porque na panela de pressão a água fica mais quente e não evapora. Então a mesma coisa aqui. O núcleo interno ele sofre uma grande pressão e ele é sólido. E o núcleo externo, com menor pressão, ele continua sendo líquido. Então assim, crosta e manto tem basicamente silício, alumínio e magnésio. Já o núcleo ele tem muito níquel e ferro, esses dois metais, né? Então ele é muito rico desses dois tipos de materiais. Então o núcleo ele difere, ele é diferente do manto e da crosta terrestre em relação à composição. Beleza? Eu acho que era isso que eu tinha que falar sobre esse assunto. Agora a gente vai passar para o próximo, bem rapidinho, que é o formato do planeta Terra. Formato geóide, né? O planeta Terra ele não é uma esfera perfeita, né? Redondo perfeitamente, porque existe aquele achatamento dos polos. Os polos são um pouquinho achatados, então ele parece mais uma elipse, né? Parece mais uma elipse, que a gente chama de formato geóide. Mas por que todos os planetas são redondos, então? Todas as estrelas são redondas? Por conta da ação da gravidade. Então, se a gente imaginar que os planetas surgiram depois lá do Big Bang, surgiram por conta desse despedaçamento de uma grande rocha que existia no oceano, vamos dizer assim, né? Não é bem isso? Então, se você pega um pedaço, uma estrela, ou você pega qualquer astro do universo, se ele tiver um tamanho razoável, grande, ele vai exercer a atração sobre os outros, que a gente chama de gravidade. Nós estamos presos aqui na superfície porque a Terra é grande e ela exerce uma gravidade sobre nós. Corpos pequenos não têm gravidade, a gravidade é praticamente zero. Por exemplo, eu sou um corpo, então eu deveria ter uma gravidade, só que eu sou muito pequeno, então a minha gravidade é zero, certo? Mas os grandes planetas, as estrelas, elas têm essa gravidade. Então, a partir do surgimento, esse corpo exercendo gravidade, ele começa a agrupar todos os resquícios de rochas que estão no universo em cima dele, sempre próximo do núcleo, né? Então, por isso que os planetas ficam redondos. Depois você vai ver no resumo, eu acho que no resumo a gente consegue explicar melhor. Então teve aquela grande explosão, aí eu tenho, deixa eu pegar uma cápsula aqui de café, eu tenho um corpo, e esse corpo exerce atração gravitacional sobre tudo que está em volta e não tem um tamanho muito grande, e ele vai exercendo gravidade, e as coisas vão sendo atraídas por esse grande corpo, em todas as posições próximas do núcleo. O núcleo desse corpo ele exerce a gravidade em
toda a parte do corpo, não só em um local. Porque se fosse um local só, ficaria uma forma diferente da geóide, da redonda. Como ele exerce atração em todo o espaço dele, em toda a superfície, então tudo vai sendo atraído o mais próximo possível do núcleo. Assim, os planetas são redondos. Então o que a gente diz é o seguinte, vou ler aqui com vocês. Os planetas ficam redondos por essa ser a única forma em que todos os pontos da superfície, de novo aqui, ó, nosso corpo, todos os corpos da superfície, aqui fora, ficam a uma mesma distância do centro, que é quem está exercendo a gravidade. E é uma forma extremamente estável, tá? É a forma mais estável possível. Detalhe, acabei de falar que todos os corpos que têm um determinado tamanho, uma determinada massa, exercem gravidade, tem gravidade. Quanto maior o corpo estelar ou maior o planeta, maior a gravidade, mais forte é esse poder de atração. Então, por exemplo, eu jogo uma folha de papel na Terra aqui, ó. Joguei. Ela vai cair, caiu aqui, ó. Olha que maravilha. Caiu. Ela caiu a uma determinada velocidade, porque a Terra exerce uma determinada força gravitacional. Ela tem uma determinada força. Se eu estivesse em um planeta bem maior, Júpiter é gasoso, mas vamos dizer que eu estivesse em Júpiter. Júpiter é maior que a Terra, então ele tem mais força de gravidade que a Terra. Esse papel iria cair muito mais rápido. Se nós estivéssemos em Júpiter, a gente nem ia aguentar, porque a gente ia ser puxado com tanta força que o nosso corpo não ia resistir, por exemplo. Então, planetas que têm quase o mesmo tamanho da Terra possuem uma gravidade parecida com a da Terra. Corpos que são muito maiores, por exemplo, o Sol. O Sol exerce uma força de gravidade infinitamente superior à força da gravidade da Terra. Meteoros e asteroides, eles não são redondos. Ó, são corpos, né, que vivem lá no universo, mas não são redondos. Por quê? Porque eles são pequenos. Então a gravidade deles é praticamente nula. Então às vezes, eles agrupam materiais, só que eles não agrupam da forma que um planeta, por exemplo, agrupa, né? Em que ele vai agrupando materiais em todos os pontos da superfície, porque são os pontos próximos do núcleo. Isso não acontece nos asteroides e nos meteoros, porque eles não têm esse poder de gravidade que o nosso planeta tem e os outros planetas também têm. Beleza? Aqui tem uma foto do nosso planeta. Eu acho essa foto maravilhosa, lindíssima. Então só queria mostrar para vocês aí. Por aqui parece que ele é muito redondinho, né? Muito lindinho. Mas, de novo, formato geóide. Então, resumindo, vou começar a montar direitinho aqui para o meu rosto não atrapalhar vocês. Então, resumindo, estou passando uma moto aqui. Durante o surgimento do universo, as partículas que formam matéria foram se juntando aos poucos. À medida que ficavam grandes, essas massas adquiriam a sua própria força de gravidade, que aos poucos foram modelando a superfície desses planetas até que eles ficassem mais arredondados. Tá? Aqui não é redondo, né, gente? Parece plano aqui, mas é só para vocês terem uma ideia de como é formado, como foi a formação dos planetas e por que todos eles são redondos. Tá? Então esse resumo aqui é interessante, é didático. Tem também no resumo, coloquei disponível para vocês. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, deem uma olhada nesse resumo que explica o formato não só do planeta Terra, mas de todos os planetas. Tá certo? Então, queridos, era isso que eu tinha para falar. Lembrando, na próxima aula, estamos em 2021, tá? A próxima aula foi gravada em 2020, para os alunos de 2020, mas sou eu mesmo falando, enfim. Se tiver algum recadinho, vocês esqueçam, não é para vocês, era pro pessoal do ano passado, tá? Não lembro em que época que eu gravei o ano passado, mas serve bem para vocês entenderem a nossa próxima matéria. Um beijão, espero que todos estejam bem, espero que a família de vocês esteja bem e até a próxima. Tchau, tchau.